Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então aí para a nossa terceira parte do módulo, né, o mapa do Brasil. E agora nós vamos falar aí desse tópico, Brasília, a capital do Brasil, entender um pouquinho mais sobre esta região. Então vamos lembrar que no ano passado vocês conheceram a história de Brasília, que é aquela capital planejada, né, do nosso país. Aprendeu que o presidente na época, Juscelino Kubitschek, né, que governou o Brasil entre os anos de 1956 e 1960, fez um concurso, né, para que os arquitetos apresentassem o projeto da cidade. E aí, neste concurso, né, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer ganharam o concurso e o projeto inicial foi denominado Projeto Piloto, né? Vocês leram também sobre os trabalhadores que construíram, né, e que inauguraram aí a nossa capital. Isso tudo ocorreu lá no ano de 1960 com uma grande festa. Então, a nossa capital atual, ela foi então inaugurada no ano de 1960. Lembrando que desde a chegada dos europeus aqui na região, né, onde hoje a gente tem o Brasil, nós tivemos, antes de chegar em Brasília, nós tivemos duas outras capitais, tá? Uma na região Nordeste, uma na região Sudeste e agora uma na região Centro-Oeste do Brasil, tá? Então é isso que vocês precisam saber e é importante. Então, Brasília tornou-se símbolo, né, do que? De modernidade, né, seja por seu projeto urbanístico em forma de um avião, que é o que a gente vê aqui, ó, nesta imagem, né, em forma de um avião. Aqui seria a sede do poder, né, como se fosse a cabine do avião, com áreas diferentes, né, destinadas a serviços e moradias, né, seja pela arquitetura inovadora, né, dos prédios e palácios do governo. Então a gente tem as moradias e aqui nesse eixo principal ali a questão administrativa. Por ser a capital federal, Brasília não faz parte de nenhum estado, então ele é algo à parte. Então, a União Federativa, onde está situada, é independente e chamada de Distrito Federal. Então, Brasília está numa região ali do mapa chamada de Distrito Federal, né? Que essa região está dentro ali de Goiás, mas não é que faz parte de Goiás. Ela tem autonomia própria, tá? Não é a capital de Goiás, né, que vai mandar no Distrito Federal, tá? Pelo contrário, Distrito Federal, né, especificamente Brasília, que vai mandar em todas as capitais dos demais estados, né, que a gente tem aqui. Então, está localizada em uma área central do mapa Brasil político e tem um formato que se assemelha a um pequeno retângulo. Então, se a gente olhar um mapinha do Brasil, um pequeno retângulo seria isso aqui, ó, tá? Um quadradinho, né? Dentro de um estado, né? Mas ele tem totalmente autonomia para sua gestão, tá? Isso que é importante. Além de Brasília, dentro do Distrito Federal, há outros núcleos urbanos. Eles não são considerados municípios e sim regiões administrativas chamadas popularmente de cidades satélites. Então, no entorno, né, do Distrito Federal, a gente tem as conhecidas cidades satélites. Brasília e essas regiões não têm prefeitos, sendo administradas pelo governador do Distrito Federal. Então, aqui nesta região, nesse quadradinho, não tem um prefeito, tem um governador, né, do Distrito Federal que organiza, né, a região de Brasília e o seu entorno propriamente dito, tá? A primeira capital brasileira, olha lá que eu estava falando para vocês, né, foi Salvador. A segunda foi Rio de Janeiro, mas desde 1891 existia a ideia de construir uma capital no interior do Brasil e dar-lhe o nome de Brasília. Então, olha lá, desde 1891. E isso só foi concretizado em 1960. Ou seja, né, foi mais de 60, 70 anos depois que conseguiram construir Brasília. E aí, quando a gente fala, né, do Distrito Federal, uma das funções do Distrito Federal é abrigar a capital do Brasil, né, que é Brasília. Por que, que a gente trouxe Brasília para o interior do Brasil? Né? Justamente para proteger de guerras, porque no Rio de Janeiro ficava muito no litoral, né? Em Salvador, lá na região lá da Bahia, também ficava muito no litoral e exposto,
né, assim, a parte administrativa ficava exposta a uma possível invasão. Então, trouxeram para o interior, onde a gente consegue ter uma proteção melhor, tá? E olha lá, então nós temos Brasília e as cidades satélites no seu entorno, tá? Tudo isso faz parte dentro daquele retângulozinho, né, que nós havíamos comentado no slide anterior. E o próprio material de vocês traz, olha só, né, uma indicação de um livro que fala da cidade de Cuiabá, que é o centro da América do Sul. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre Cuiabá, né? Então, aqui tem esse livro aí para as pessoas que são mais curiosas e querem aprofundar o conhecimento, né? Com relação ao Palácio da Alvorada, né? E o Palácio do Planalto, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Essa imagem, então, traz aqui o Palácio da Alvorada, né? E aí nós temos o quê? Construído em Brasília para servir de residência ao presidente da República. Foi o primeiro edifício inaugurado na cidade em 30 de junho de 1958. Então, antes de inaugurar Brasília propriamente dito, já tinha inaugurado a casa, né? O Palácio do Planalto, já aqui embaixo, é o local onde está situado o gabinete presidencial. Sua inauguração marcou a história do nosso país porque simbolizou a transferência da capital federal da cidade do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, tá? Brasília foi inaugurada então no dia 21 de abril de 1960, né? Então, aqui nós temos Palácio da Alvorada, residência do presidente, e na segunda imagem nós vamos ter ali ó, o Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, né, do Brasil. Localiza-se na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A localização aí do Palácio do Planalto tem como objetivo simbolizar a igualdade dos poderes, né? Porque ele está entre os três poderes, que é o jurídico, o administrativo e o legislativo, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? É uma coisa bem bacana. Se vocês tiverem oportunidade de ir em Brasília, tá? A gente consegue fazer, né, conhecer aqui dentro, porque existem horas específicas da semana que a gente pode entrar como turista e conhecer o Palácio do Planalto, tá? Então a gente consegue conhecer a parte administrativa. É claro que a gente não vai na casa do presidente, mas a gente consegue conhecer o local que ele trabalha, né? E o material de vocês traz aí, ó, vídeos, a mudança da capital para Brasília, que está aqui, ó, neste endereço, tá? Muito bacana, né, para quem quiser assistir. E nós temos esse aqui, ó, a história do surgimento de Brasília, né, que também traz aí informação de como que as coisas aconteceram. E é legal que traz imagens da época durante a sua construção. E mais um livrozinho aqui, ó, chamado, ó, Flor do Cerrado, Brasília, tá? Então nós temos isso. Aí aqui nós temos, né, para juntar tudo que a gente viu, o Brasil possui 27 unidades federativas, sendo dessas 27, 26 são estados e um é o Distrito Federal, tá? No caso dos estados, possuem as suas capitais. No caso do Distrito Federal, que é a sede do governo federal, ele abriga a capital do Brasil, né? E a gente tem aqui também mais sites, né, sendo indicados, um quebra-cabeça, tá? Muito bacana. Um diagrama marcado aí, ó, estados do Brasil e caça-palavras. Então, são sites interativos aí para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do nosso Brasil. Olha lá, nós temos os estados e as capitais, a roleta, estados brasileiros, nós temos o estouro de balão, né? Brasil, estados e capitais, e nós temos a combinação de estado e capital. Então, olha só, são sites bem interessantes aí para vocês, né? E por fim, nós temos esse mapa político do Brasil, todo cheio de numerozinho, mas cada número representa uma bandeirinha, e essa bandeirinha representa o estado. Então, olha lá, ó, o Acre, tá? É o número 1, está aqui. Alagoas, que é o número 2, está aqui, né? Como está em ordem alfabética, os números estão aleatórios dentro do mapa ali, né? Estão espalhados, tá? E aqui a gente tem, então, ó, o mapa do Amapá,
o mapa do Amazonas, o mapa da Bahia, o mapa do Ceará, mapa do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, né? Todos esses estados estão aqui dentro do nosso território. Então, esse aqui é um mapa político do Brasil, tá? E aqui, ó, né, no meiozinho, aqui nós vamos ter, aqui na verdade nesse cantinho, né, o 7, que é o Distrito Federal, tá? Que aqui é onde está Brasília, né, bem no interior do Brasil. Saiu do litoral do Nordeste, saiu do litoral, a capital do Sudeste, e foi aqui para o interior para ficar mais protegido, né? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto. Eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!